Em um dia frio de outono do ano de 2006, eu estava sentada em um dos bancos da minha faculdade, lendo um livro dos quais eu mais amava, que era do Robin Cook, que é um autor de ficção que escreve um terror médico-científico. O livro se chamava Cérebro e tem uma história muito envolvente. Quando de repente chega uma colega de faculdade e olha para mim, pergunta o que eu tô lendo, eu falo para ela qual é o livro e ela me olha com aquele olhar de desgosto e fala que uma universitária não deveria perder tempo lendo coisas que não vão agregar em nada nos estudos acadêmicos dela. Que a gente deveria se deter a ler apenas artigos, livros-texto e qualquer coisa que contribua para a profissão na qual a gente pretende se formar. Como eu era muito insegura e imatura na época, eu acabei ficando muito reflexiva sobre aquilo e tomei como verdade por algum tempo. E aí eu acabei deixando de ler ficção. E sabe o que aconteceu com as minhas leituras? Elas se tornaram muito mais maçantes, cinzas e chatas. Acontece que a ficção, por ela me prender muito, ela me faz ler muito mais e desenvolver muito mais o hábito da leitura. E não lendo ficção, eu acabei lendo muito menos livros, e eu acabava procrastinando muito, porque a gente sabe que livros que não são envolventes, e muitos dos livros que não são ficção não são envolventes, eles nem sempre te fazem criar aquele hábito diário da leitura. Então eu particularmente já vou começar esse vídeo falando que eu acho que ler ficção não é uma perda de tempo. Mas eu vou te apresentar aqui nesse vídeo alguns argumentos sobre isso para que talvez você mude a sua ideia caso você também ache que ler ficção é uma perda de tempo. Eu me chamo Heloísa e aqui nesse canal eu divido com você tudo que os livros e o mundo me ensinam e que podem contribuir para a nossa evolução como seres humanos. Se você já gosta desse tipo de assunto, clica aqui embaixo, se inscreve no meu canal, compartilha esse vídeo com quem você acha que vai gostar e não esquece de curtir o vídeo, claro! Um livro de ficção é um tipo de obra que apresenta uma narrativa imaginária, ou seja, é uma história que ela vem da imaginação e da criatividade do autor, em oposição às obras literárias que se baseiam em histórias reais ou não fictícias. E os livros de ficção abrangem uma ampla variedade de gêneros e estilos, então a gente pode ter o romance, livros de terror, livros de ficção científica, livros de suspense, livros de aventura, entre outros. Vou dar um exemplo de alguns livros de ficção muito clássicos. Assassinato no Expresso do Oriente, da Agatha Christie, Dom Casmurro, do Machado de Assis, Razão e Sensibilidade, da Jane Austen, O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë, a saga Harry Potter, da J.K. Rowling. Mas vamos aos motivos pelos quais eu acho que ler ficção não é uma perda de tempo. Primeiro motivo, desenvolvimento da empatia. Ler ficção permite que a gente se coloque no lugar do personagem e consiga compreender melhor por que ele tem determinadas atitudes, por que ele tem determinadas motivações, sempre entendendo ali qual é a perspectiva que ele vive, tendo atenção também nas circunstâncias da qual ele vive, porque quando a gente está lendo, por exemplo, uma obra que é de uma época mais longínqua, a gente se coloca naquela época, nos costumes da época, entende as circunstâncias daquele personagem, por que ele tomou determinadas atitudes, que talvez não seriam aceitas hoje em dia, mas que naquela época eram aceitas. Então a gente consegue desenvolver empatia por outro ser e pela forma desse outro ser agir, falar e pensar. Sem contar que a gente consegue fazer reflexões sobre nós mesmos a partir das atitudes dos personagens, porque às vezes você se identifica ou não se identifica com determinada atitude e você também consegue estudar e observar ela em você e entender se é uma atitude que talvez machuca outra pessoa que você nunca tinha percebido em você, mas que olhando ali no livro você vê que aquele personagem está fazendo algo que não é legal e que você também faz isso no dia a dia e você pode até mudar as suas atitudes por causa disso.
O meu segundo argumento é que através das histórias de ficção a gente consegue fazer reflexões profundas sobre a natureza das pessoas e das coisas. Carl Jung, que foi o criador da psicologia analítica, ele via as histórias de ficção como expressões do inconsciente coletivo da humanidade. E o que é esse inconsciente coletivo? Ele é uma grande nuvem, eu vou usar a palavra pensamentos, mas não é exatamente isso, mas é uma grande nuvem de pensamentos, digamos assim, que todos nós seres humanos compartilhamos. Se todos nós compartilhamos, significa que ela está influenciando nas coisas que vêm até o nosso inconsciente pessoal e se manifestam nas nossas palavras, atitudes, atos, enfim. Então Jung argumentava que muitos dos aspectos, dos temas, dos arquétipos, dos símbolos que existiam nas histórias de ficção refletiam aspectos universais da psique humana. Jung estava principalmente interessado em mitos e arquétipos, que são padrões universais e simbólicos encontrados nas histórias de ficção de todas as culturas. Ele acreditava que a história de ficção ela revelava aspectos da psique muito profundos e que podiam ser utilizados até na terapêutica da psique das pessoas. Inclusive, tem um livro muito interessante que se chama O Herói de Mil Faces, do mitólogo Joseph Campbell, que ele consegue mostrar um pouco sobre essa questão do inconsciente coletivo e desses arquétipos que existem lá e que se manifestam nas diferentes culturas. Porque o Joseph Campbell fala nesse livro que a gente consegue encontrar um roteiro muito parecido em todas as histórias de todas as culturas. Então, uma pessoa que escreveu uma história lá na Austrália e outras que escreveu uma história lá na China, elas podem nunca ter se encontrado em épocas remotas, inclusive, que ele estudou histórias muito antigas, mas elas tinham alguma coisa em comum. Então, uma história que foi escrita lá na Europa e um outro mito que era contado aqui na América do Sul, em uma época que não existia conexão entre culturas, elas podiam ter um roteiro parecido, personagens semelhantes, aspectos que lembravam uma outra, e isso vinha da onde? Muito provavelmente desse inconsciente coletivo. Então, recomendo a leitura do Herói de Mil Faces, é um livro super clássico do Joseph Campbell, inclusive esse livro, ele deu origem ao que hoje a gente conhece como Jornada do Herói, que muita gente utiliza, inclusive no marketing digital, a Jornada do Herói. Claro que foi muito modificado para chegar até no que se conhece hoje de Jornada do Herói, mas a base de tudo isso é o livro Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell. Eu pretendo fazer um vídeo só sobre esse livro, porque ele é realmente um livro muito fantástico. O terceiro argumento é o desenvolvimento da imaginação. Eu fiz um curso há uns anos, bastante anos atrás, do Murilo Gun, que é uma pessoa muito incrível, que está aí na internet há muitos anos, e ele tinha um curso que era sobre criatividade. E nesse curso ele falava que o processo de criatividade, ele nada mais é do que inputs que entram na nossa mente, vários inputs, né? Então tudo que eu estou lendo, tudo que eu estou assistindo, tudo que eu estou recebendo chega até mim como um input, né? Entra em mim. Lá dentro, essas várias informações, elas se combinam, então ocorre uma combinatividade, que foi uma palavra que ele utilizava, né? Que acho que até é uma palavra inventada, mas enfim, serve muito bem a esse princípio. E quando você cria alguma coisa, é um output, ou seja, você pegou informações, misturou elas dentro da sua cabeça e trouxe uma coisa nova para o mundo que é fruto daquela combinatividade. Ninguém no universo consegue criar algo igual àquilo que você cria, porque a combinatividade que existe lá dentro é única sua e ninguém consegue receber os mesmos inputs também. Então, o livro de ficção, ele serve como um grande input. Você começa a receber informações sobre personagens, né, sobre a descrição sobre seres humanos diferentes, a descrição sobre lugares longínquos que você nunca imaginou que um dia iria conhecer. Enfim, tem uma descrição muito
minuciosa de diversas coisas, é uma informação muito grande que você recebe ali. Então essas informações são utilizadas como inputs para que você combine com outras informações que talvez até venham dos livros textos, dos artigos científicos que você lê, mas você consegue criar uma coisa totalmente nova e só sua a partir daquilo. E a gente sabe que o que o mundo precisa é justamente essa criação, essa imaginação, trazer coisas novas para a resolução de problemas que são problemas hoje em dia que não existiam na antiguidade, porque na antiguidade não tinha a mesma tecnologia, não tinha o mesmo desenvolvimento de hoje, então a gente precisa de coisas novas, ou seja, ler ficção nos ajuda também a criar soluções para problemas atuais. O quarto argumento é o relaxamento e o entretenimento. As leituras de ficção são uma ótima forma da gente escapar um pouquinho das pressões do dia a dia, descolar um pouco daquela rotina de trabalho, daquela rotina de estudos. Você precisa ter esses momentos onde a tua mente corre para um outro lugar. E geralmente um livro que não é de ficção, ele não te prende, ele não te faz sair daquele teu local, né? Então um escritório, a tua sala, sei lá, o teu ambiente de trabalho ou a tua casa. O livro de ficção tem a capacidade de fazer você ir lá para um campo no ano de 1692, te faz ir lá para uma cidade de Londres, uma cidade mística que só as pessoas escolhidas conseguem ver. Então ela consegue te transportar para outros locais e isso ajuda você a tirar aquelas pressões, aquelas tensões do dia a dia e relaxar. Sem contar que é muito mais saudável do que as redes sociais, porque na rede social você vai ficar rolando lá o feed e vendo outras pessoas que estão com os mesmos problemas que você, ou que você vai ficar se comparando com ela, achando que seu corpo não é tão bom como o dela, que a vida dela é muito mais sensacional do que a sua, que ela viaja muito mais do que você, que ela tem muito mais dinheiro do que você. E o livro de ficção não vai fazer isso com você. Então é uma ótima maneira de você relaxar. Sem contar na saúde mental, que a gente sabe que hoje em dia está extremamente afetada, porque as pessoas elas não têm esses momentos de escape. Elas estão ali trabalhando de domingo a domingo, muitas vezes. A gente sabe que é tudo muito selvagem hoje em dia, essa questão de conseguir dinheiro, de conseguir sobreviver. Então a gente precisa desses momentos de relaxamento. E um livro é uma forma barata de você ter esses momentos de escape, de fugir um pouco da sua rotina e aprender novas coisas. O quinto argumento é aprender através da narrativa. Aqui eu vou usar uma palavra que está sendo muito comum também no marketing digital, que é storytelling. As pessoas sempre falam que quando você vai vender um produto, por exemplo, no digital, é ideal que você conquiste a sua audiência através do storytelling. Storytelling nada mais é do que contar histórias. Por que é tão importante contar histórias? Porque o nosso cérebro foi preparado para absorver as coisas através da história, através da emoção. Então uma história, como ela tem um início, um desenvolvimento e um fim, ela prende muito mais. Essa narrativa cria uma linha dentro do cérebro e faz a gente gravar muitas coisas que não seriam capazes de gravar se não estivesse ali dentro dessa história. Então, no marketing digital se usa para que a pessoa se comova mais, para que ela se envolva com o seu produto e, consequentemente, faça a compra. Mas a gente pode aprender com os livros justamente a criar essa narrativa ou aprender conceitos dos quais a gente não conhecia. Por exemplo, o conceito de filosofia, antes de eu estudar filosofia, porque hoje eu estou numa escola de filosofia, mas esse conceito era muito vago para mim, eu não sabia o que essa filosofia estudava, eu achava que era uma coisa muito erudita, muito difícil, só de de um monte de cara chato. Mas, então eu conheci um livro de ficção que se chama O Mundo de Sofia, que é uma história. É uma história de uma menina que ela começa a receber algumas cartas, enfim, eu não vou dar spoilers aqui, um dia até posso fazer um vídeo sobre O Mundo de Sofia, porque é um livro muito interessante, mas dentro desse contexto da história, eles explicam como o que a filosofia estuda, o que a filosofia se propõe na verdade. Então ali eu comecei a entender qual era o
conceito de filosofia, que era esse conceito de fazer questionamentos, de questionar quem eu sou, questionar onde eu estou. E isso me levou a procurar mais sobre filosofia, e aí eu encontrei vídeos no YouTube e acabei parando dentro de uma escola de filosofia maneira clássica, que é a Nova Acrópole, que inclusive se você não conhece, pesquisa aí Nova Acrópole, que pode ser algo muito interessante para você. O sexto argumento é a criação de comunidades de leitores. É muito improvável que você veja uma comunidade de leitores se formando porque leu, por exemplo, Os Segredos da Mente Milionária. Pode ser que tenha, eu desconheço, talvez seja ignorante disso, mas é muito mais fácil criar comunidade de leitores com livros de ficção, né? Não é à toa que a gente vê tantos Potter maníacos, por exemplo, que são as pessoas que amam Harry Potter. Eu estou incluída nessa. Mas tem outras pessoas que, por exemplo, gostam muito de Senhor dos Anéis e se reúnem para falar dele. Enfim, a gente consegue criar comunidade de pessoas que têm esse gosto literário de ficção em comum. E dentro disso você consegue fazer amizades, você consegue fazer matches, talvez, se você está procurando. Mas olha como é interessante para você socializar. E ali dentro as pessoas vão criar clubes de leituras, vão fazer discussões literárias e vão trocar ainda mais informações, receber mais inputs, criar mais combinatividades e gerar mais outputs muito interessantes para o mundo. O sétimo argumento é melhorar o seu vocabulário e a sua linguagem. É claro que isso não é unânime dos livros de ficção. Todo livro vai ajudar você a melhorar o seu vocabulário. Porém, nos livros de ficção, você às vezes vai ter vocabulários que você não vai encontrar em livros, em outros tipos de textos ou artigos e outros livros, enfim. Vão ter coisas que são mais utilizadas no dia a dia, talvez, porque você está falando de uma história, você está falando de um relacionamento entre pessoas, do conhecimento de lugares novos. Então ali você vai descobrir palavras que você não sabia que podia utilizar no teu dia a dia e vai conseguir utilizar. Eu acho muito curioso que a gente se preocupa muito em falar a língua inglesa e eu não acho isso errado, também estudo inglês, gosto de falar em inglês, mas a gente se preocupa pouco com o português e muita gente fala o português errado, comete erros muito crassos na língua portuguesa. Então é muito importante que a gente desenvolva esse hábito da leitura, e a leitura de ficção é ótima para isso, para que a gente melhore o nosso português, que é a nossa língua. A gente tem que ter orgulho dela, tem que falar ela da melhor forma possível, pelo menos isso é o que eu penso. E o oitavo motivo é a transformação pessoal. Jung via a jornada dos personagens de ficção como a jornada de cada um de nós no processo de evolução da vida. Não só Jung, mas Campbell também trouxe essa interpretação para a jornada do herói que ele criou. Jung argumentava que assim como os heróis nas histórias passavam por desafios, por situações perigosas durante as suas jornadas, todos nós, cada um de nós, seres humanos, também passa por esses obstáculos, por essas provas que são necessárias para o nosso autoconhecimento no dia a dia. E isso é tão importante que Jung chegou a incorporar essas histórias, mitos, contos de fada em sua terapêutica. Então ele usava desses artifícios, conversava sobre essas histórias com os seus pacientes para conseguir entender melhor a história de cada um deles e para poder criar um processo de aceitação e de autoconhecimento e de cura nessas pessoas. Ele acreditava que essas histórias eram ferramentas muito importantes para que a pessoa conseguisse lidar com as próprias provas. E aqui no Brasil nós também tivemos uma profissional que trabalhou muito a psique através de histórias, que foi a Nise da Silveira. Ela trabalhava com pacientes em um hospital psiquiátrico e eles trabalhavam muito inclusive em cima de mitologia grega. E muitos desses pacientes começaram a se identificar com os mitos, com aquelas histórias, porque dizia muito sobre o que eles também tinham passado na vida. E através dessas histórias, do rumo que elas tomavam ali no final, ela também conseguia encaminhar esses pacientes para um processo de compreensão, para um processo de evolução e de cura.
Eu acredito que aqui já tem argumentos suficientes para que você também comece a ler livros de ficção, se é que você já não lia antes, né? Mas se você tiver mais algum argumento, coloca aqui embaixo nos comentários. E também não deixe de comentar quais são os teus livros de ficção preferidos, que eu vou gostar muito de saber, e quem sabe eu já coloco lá na minha lista de leituras também. E compartilhe esse vídeo com quem você acha que também precisa saber disso, que vai contribuir com a vida dessa pessoa. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no meu canal e ativar o sininho para receber todas as notificações do que eu posto por aqui. Muito obrigada e até o próximo vídeo.